Eu não sei quem te falou que você ia ter uma vida fácil com Deus, porque está bem longe de ser assim. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você sofrerá nas mãos dos homens. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais servo você vai ser. E com isso, eu gostaria de trazer para vocês como lidar com esta situação. Às vezes nós questionamos o porquê de certas coisas estarem acontecendo nas nossas vidas. E com isso, a dúvida, o medo, a frustração entra nas nossas mentes e nos corações. Acabamos sofrendo, ansiosos por essas questões. E muitas das vezes questionamos até mesmo o caráter de Deus. Se Ele estivesse comigo, isso não teria acontecido. Se Deus realmente existe, Ele faria isso na minha vida. Mas esquecemos de confiar e entregar tão somente a nossa vida, os nossos anseios para Ele. Quando eu estava passando por uma dessas fases, eu me deparei com o livro de Hebreus, de número 12, que vai dizer: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quanto por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A partir dessa passagem, eu aprendi algumas coisas que estarei passando aqui para vocês. Na nossa lapidação, a disciplina é o cinzel e o martelo é o Senhor. Quando a gente imagina alguém fazendo uma escultura, nós imaginamos que tem alguém segurando algo, né? E batendo assim para que tenha uma forma. E essa ferramenta que ele está segurando de fato para esculpir o mármore se chama cinzel. E esta comparação eu fiz com a nossa vida, o nosso coração. O Senhor, ele é um martelo que está a esculpir o seu coração, está a esculpir as suas atitudes
E eu tenho certeza, Ele tem propósito para cada excesso, para cada rebarba que ali vai saindo. E muitas das vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos, né, normais, mas Ele tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Se nesse momento você possa estar passando por esta lapidação, tenha certeza que um propósito maior o Senhor tem para com a tua vida. Ele tem algo especial, extraordinário, transformando a sua vida cada dia mais, dia após dia. Segundo tópico que esse versículo deixou para mim de ensinamento: as dificuldades são purificantes. Por mais que quando estamos passando pelas dificuldades não entendemos, muitas vezes murmuramos, mas elas nos purificam, porque eu digo que se não fossem as dificuldades, meu Deus, como eu iria me aproximar do Senhor, como eu iria cada vez mais me santificar na sua presença. Então, as dificuldades, sim, elas são purificantes, elas são necessárias para que a gente possa se aproximar do Senhor, para que a gente possa se aproximar da sua palavra e assim Ele cumpra a palavra dele nas nossas vidas. O terceiro tópico, mas não menos importante: para onde o nosso olhar está condicionado diante das dificuldades. Eu tenho dito que muitas das vezes nós ficamos cegos espiritualmente. E as dificuldades, ela tem esse poder, entre aspas, porque quando nós nos apegamos à palavra, essa cegueira vai saindo dos nossos olhos. Mas, de certa forma, quando nós não temos essa direção, né, acabamos sendo cegos, tragados. E as dificuldades, ela nos ensina a estar condicionado ao Senhor. Se você está com um olhar negativo, com pensamentos negativos, realmente, com toda certeza, meu querido, minha querida, você não vai conseguir sair desta dificuldade, deste problema. Mas eu tenho certeza que quando nós estamos direcionados no Espírito Santo, quando Ele está nos guiando, tenha certeza, Ele nos guia para o melhor. Ele faz o extraordinário nas nossas vidas. E eu tenho a certeza que por mais que nós passamos por isso, né, porque no mundo é normal nós vivermos em dificuldade, vivermos em guerras, lutas. O Senhor passou por tudo isso e Ele venceu, né? Ele nos assegura que nós também venceremos em Cristo Jesus. Então, eu deixo esses 3 aprendizados, que nós venhamos cada vez mais nos firmar no Senhor,